E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ítalo Abate aqui falando. Agora nós vamos verificar, aprender, estudar, nos encadear aqui na nossa disciplina maravilhosa de Direito Ambiental, que tem incidência na tua prova, inclusive com conjecturas bem pontuais, tá? Vamos aqui traçar um desenvolvimento bem direto, bem objetivo no que recai na prova. Já peço escusas para vocês, devido lá no finalzinho do nosso módulo, começar a ter uma pegada muito mais instrumental, porque quando a gente vai falar de Política Nacional do Meio Ambiente, quando nós vamos falar da Lei da Biodiversidade, do Marco Legal, já vamos ter um apego muito mais instrumental, tá? Mas realmente vamos ter uma abordagem de como o teu exame cobra de forma fática, tudo bem? Nossa primeira formatação vai ser referente ao direito ambiental na Constituição Federal e os seus princípios, tudo bem? Então, nesse desenvolvimento, o que vocês precisam ter noção? Primeiro, clichêzaço aí, tá? Clichêzaço mesmo, você tem que ter percepção do teu artigo 225. Teu artigo 225, caput, diga-se de passagem. Não vamos aqui debater por si só o que é o tripé ecológico, qual é a percepção do sujeito ambiental. Vamos falar aqui dos princípios que recaem como casos concretos na tua prova, como um desenvolvimento formativo em relação ao indivíduo, como sendo um ser, uma pessoa que venha a ter caráter previsional e protetivo em relação ao meio ambiente. Então começamos aqui no nosso artigo 225 caput. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Percebam o seguinte, viram que eu destaquei aqui alguns trechos, né? Vocês acompanharam isso? Olha só, esse aqui é o teu caput seco, é o teu caput nu, e aí todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Primeiro, todos, bora lá. Já verificamos, já debatemos isso, inclusive, quando nós tivemos a formação em constitucional. Quantos tipos de direitos eu tenho? 3. Se eu vou lá no Código de Defesa do Consumidor, no meu artigo 81, eu tenho direitos difusos, direitos coletivos, direitos individuais homogêneos. Quando eu falo de meio ambiente, quando eu falo de formação familiar, quando eu falo de direitos sociais, quando eu falo de garantias, eu sempre vou me manifestar em relação aos direitos difusos, não coletivos, não individuais homogêneos. Eu vou falar dos direitos difusos por si só. Então, quando eu faço referência a todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Meio ambiente ecologicamente equilibrado é quando eu tenho a percepção de que o meio ambiente não é apenas fauna, flora, não é apenas seres humanos, não é apenas o nosso rito de organização administrativa em relação a áreas preservadas. Meio ambiente é todo aquele momento em que eu tenho a interação, é todo o espaço interativo com a ação humana e o meu plexo das gerações futuras. Aqui já preconizando pelo princípio da sustentabilidade, tá? Quando eu falo do princípio da sustentabilidade, eu falo do guarnecimento da maior qualidade de vida possível para as próximas gerações, de uma forma que eu não fique sem necessariamente qualidade de vida atual. Então, por exemplo, geralmente cogitam logo o primeiro questionamento. Poxa, então eu não posso desmatar? Não, não é isso. Você tem os procedimentos a partir do licenciamento ambiental totalmente desenvolvido, pleno, tem um plexo totalmente correto. O problema é quando ele é produzido em excesso sem ter a fiscalização, sem ter a percepção do dano, e aquele dano ele não é recompensado, ele não é compensado a partir de quem o produz. Mas o dano ambiental é um pressuposto evolutivo, tá? Só para termos percepção. Bem de uso comum do povo, porque aqui eu falo de sociedade, eu falo de comunidade. Comunidade está dentro da sociedade. Comum, unidade. Unidade comum, daí deriva o termo comunidade. Comunidades são agrupamentos de pessoas que utilizam de determinados aforismos, de determinados bens, para garantir a sua sobrevivência, a sua subsistência. Percebam
que várias comunidades vão compor a sociedade brasileira. Então aqui, povo vem a ser o nosso desenvolvimento heterogêneo social, tá? E essencial a sadia qualidade de vida, claro, porque ele é fundamental. Então aqui no 225, eu tenho percepção de que o meio ambiente, ele é utilizado dentro de uma percepção não meramente ecológica, mas humanitária, tá? Porque eu vou guarnecer o método qualitativo de vida. É bem básico. Impondo-se e aqui eu já tenho uma imposição, ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Presentes e futuras gerações. Aqui eu tenho a intergeracionalidade. O que é inter? Entre. Geracionalidade, gerações. Aqui eu tenho o contato entre gerações que vão ter essa disposição, vão se manifestar mediante o cuidado do meio ambiente. Mas é claro, essas são expressões aqui que você tem que lembrar do teu 225 para início de conversa. Todos, meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial, presentes de futuras gerações. Fora isso, tenho aqui a nossa expressão-chave, a nossa frase contexto. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Perceba então que bem aqui nós vamos ter uma responsabilidade quase que fraterna, tá? Não necessariamente subsidiária, mas complementar, tá? Por que estou dizendo isso? Perceba que a administração pública por si só vai defender, tanto que nós vamos ver incompetências, o desenvolvimento do meio ambiente por si só. Mas de nada vale eu iniciar uma política pública, de nada vale eu começar um desenvolvimento protetivo e isso não sofrer manutenção. Ele precisa da manutenção. Sem manutenção, eu não consigo diagnosticar o elemento básico para que eu consiga eternizar, para que eu consiga fazer a manutenção clássica do meu desenvolvimento ambiental. Não basta eu resolver, eu tenho que manter, eu tenho que ter uma plataforma que vai ter continuidade. Por isso que eu tenho a imposição do poder público em relação ao nivelamento do meio ambiente, mas a manutenção ela é feita pela coletividade. Professor, por que não difusão? Excelente pergunta, que vocês provavelmente fizeram mentalmente aí. Deveriam ter feito. Percebam que se eu falasse da difusão, eu falaria que todo mundo seria responsável por tudo ao mesmo tempo. Não. Aqui o nosso legislador ele não dá ponto sem nó. O nosso legislador é muito habilidoso. Percebam que quando eu falo coletividade, eu estou falando daquele agrupamento individual de cada ambiente sendo responsável pelo seu. Então percebam que se eu falo do estado do Pará, por exemplo, a minha comunidade que habita aqui, vivencia o meu estado, vivencia a minha cidade, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o município de São Paulo, o município de Salvador, o município de Belém, Rio Branco, tanto faz. Independentemente da tua região brasileira, você vai ter a responsabilidade em nível de contraprestação de cuidado. Você tem um dever de auxílio, um dever de cuidado, já que eu tenho uma plataforma básica nivelada e previamente desenvolvida, já que foi manifestada pelo poder público e depois garantida e sofrendo a manutenção, o cuidado, o zelo pela comunidade. Tudo bem? Então, só para a gente retornar aqui, só para você não passar isso em branco, aqui está o teu caput. Todos, meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial, presentes e futuras gerações. Depois, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Você não pode se esquecer disso. Tudo bem? Perfeito. Nessa percepção, vamos para o nosso artigo 170 da própria Constituição Federal. Percebam, gente, que inclusive aqui 225 eu tenho Constituição Federal. Aqui 170 também Constituição Federal. A nossa leitura aqui ela vai ser quase que totalmente constitucional, tá? A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna. Beleza, tudo bem, tenho aí um tracejado fundamental. Conforme os ditames da justiça social, que diga-se de passagem, o termo justiça, calcando o nivelamento da equidade como fonte do direito, é prevista como órgão durante o texto constitucional e justiça como princípio da equidade no nosso preâmbulo da Constituição Federal. Tá? Aqui eu falo da justiça social como sendo uma uniformização das bases.
Observado os seguintes princípios, aí a gente dá uma puladinha para o inciso 3, função social da propriedade, e o meu 5, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Perceba que temos palavras-chave bem aqui. Ordem econômica, por quê? Eu vou seguir a produção econômica do meu país, do meu estado, do meu município. Eu vou levar em consideração toda a minha evolução, calcada inclusive na própria livre iniciativa em trabalho humano, como nós manifestamos, como aspecto garantidor da justiça social, observando quais princípios? Função social da propriedade, porque essa propriedade guarnecendo como meio ambiente, não apenas falando do labor, não apenas falando da sobrevivência em loco, mas falando do próprio meio ambiente como uma área de atuação humana. Tá? Por isso que, tendo e guarnecendo a função social da propriedade, eu também vou ter a defesa do meio ambiente. Tudo bem? Perfeito. E aqui eu também vou ter um tratamento em relação à gerência do impacto. Percebam, o impacto ambiental ele existe, ele deve ser gerido. Não tem como eu falar, não vai ter impacto ambiental. Não, porque senão eu estaria sendo idiota. Não tem sentido eu ter uma evolução sem ter o desgaste um pouco natural. Eu tenho que ter o desgaste da natureza. Tá? Isso faz parte para ter um grau evolutivo. Só que eu tenho que compensar. Eu tenho que produzir o replantio, eu tenho que pagar de repente o aforismo pecuniário caso eu tenha enquadrado em uma multa e assim por diante. Então, nesse dispositivo em relação ao grau de evolução do meu meio ambiente, eu sempre vou estar prevendo o impacto ambiental. Tudo bem? Nessa formatação, aqui gostaria de destacar com vocês o inciso 3 do nosso 225, bem que está falando ainda do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Já para nós falarmos dos espaços protegidos. No inciso 3, nós vamos ter definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Qual é o papo bem aqui? Percebam. Aqui no inciso 3 do 225, eu já tenho uma percepção de quais são as unidades. O que são as unidades? Unidades da federação, espaços territoriais e seus componentes que vão ser protegidos. Por quê? Porque a minha alteração e a supressão, que basicamente é quando eu estendo ou reduzo o desenvolvimento desse espaço, vai ser mediante lei. Não estou falando aqui do decreto, vai ser mediante lei. Vedada qualquer utilização que comprometa a integridade de atributos que justifiquem sua proteção. Então, não interessa em si, para fins pragmáticos, eu alterar, reduzir, aumentar o meu grau espacial territorial em relação às zonas protegidas. Eu só não posso, de forma injustificada, afetar a integridade protecionista em relação a esse território. Porque já que ele é protegido constitucionalmente, não teria sentido. Tá? Percebam que bem aqui nós temos as palavras fundamentais. Aqui eu tenho destaque, aqui eu tenho fundamento. Alteração e supressão somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Que são as características que vão fomentar aquela área como ecologicamente protegida, tá? Ou nivelada constitucionalmente. Eu não posso produzir grau de afetação em relação a esse ritmo, não teria muito sentido, tá? Senão eu estaria afetando o princípio da ecologia, o princípio da sustentabilidade, porque aquela área está sendo guarnecida, está sendo protegida por algum motivo. Te faz de doido e erra isso. O que é, professor? Inciso 3 tem um número de incidência da tua prova do OAB muito grande. Por quê? Percebam que quando eu falo da criação ou ampliação, não estou falando de alteração, não estou falando de supressão. Olha aqui, retorno. Definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Bora lá. Criação ou ampliação? Ato do poder público, mediante o quê? Decreto ou lei. Criação ou ampliação?
ato do poder público, mediante decreto ou lei, te faz de doido e erra isso. Você não pode errar. Por quê? Porque quando eu falo de alteração, supressão ou extinção e desafetação, que seria por si só redução, aumento do desenvolvimento do espaço, seria somente por lei. Eu tenho a redução, eu tenho o destaque de uma percentagem desse território, ou mesmo eu tenho a retirada desse território, mesmo que ele seja protegido. Isso é desafetação, é quando eu separo em dois. Extinção, quando ele deixa de ser protegido. Supressão, quando eu simplesmente tenho um destaque, uma percentagem dele e faço com que não fique mais componente desse principal. Alteração, eu simplesmente o reduzo um pouco mais. Aqui a minha noção ampliativa ela é alterada. É diferente da criação-ampliação, que é quando eu simplesmente faço a produção do aumento territorial. Isso é ato mediante decreto ou lei. Você que tem leitura do teu artigo 59 da Constituição Federal de 88, que sabe muito bem das espécies normativas, sabe que lei não é a mesma coisa que decreto. Decreto legislativo, inclusive tendo percepção já do teu decreto autônomo, do teu decreto-lei que está extinto. Tua formatação de decreto, em se tratando de como espécie normativa fomentada pelas esferas, perceba que bem aqui eu vou ter um desenvolvimento pleno em relação ao teu local. A lei sempre tem uma percepção geral, tá? Uma percepção geral dentro de uma comunidade ou da própria sociedade. Então, criação, ampliação, ato do poder público, mediante o quê? Decreto ou lei. Alteração, supressão, extinção, desafetação, somente por lei. Somente por lei. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Objetivo, não temos tempo a perder, porque quando eu falo do direito ambiental na Constituição Federal, aqui falamos do nosso artigo 70, nosso artigo 170, artigo 225 e o nosso 225, inciso 3. Vamos agora para os nossos princípios, que sim, por mais que em muitas áreas da OAB os princípios acabem sofrendo uma queda literal dentro da minha formatação plena da prova em caráter implícito, por exemplo, temos aí constitucional, por exemplo, em que os princípios sempre são implícitos na natureza dos nossos objetos, nos nossos casos concretos, mas temos muito mais processos sendo evidenciado ali. Em direito ambiental, com certeza, os princípios sempre são relevantes porque eles caem implicitamente ou diretamente, como muitas vezes já caiu. Competência, marco legal, política nacional do meio ambiente, licença ambiental e responsabilidade são os temas que potencialmente sofrem mais queda, então muito cuidado, muito apego a essas lâminas de slide, muito apego à nossa conversa bem aqui. Por favor, decore, memorize, aprenda, compreenda tudo que eu estou dizendo, tá? Retorne quantas vezes for necessário as lâminas de slide. Você não pode fazer a tua primeira fase sem ter percepção dessas poucas lâminas, para nós termos percepção de como funciona o desenvolvimento do ambiental na OAB, tá? Isso é necessário, nós precisamos disso para conseguir garantir a tua OAB. Tudo bem? Então vamos lá. Quais são os princípios do direito ambiental? Primeiro, desenvolvimento sustentável. Quase todos têm todos têm formatação da Constituição. Todos têm formatação constitucional. Ou seja, eles têm previsão da Constituição Federal, podendo ser nivelados via a PNMA, Política Nacional do Meio Ambiente, Lei Complementar de número 140, alguma lei de diretrizes em relação aos conselhos ambientais, mas de forma geral a nossa formatação sempre vai ser constitucional. Primeiro, desenvolvimento sustentável, princípio da sustentabilidade, guarnecimento da qualidade do meio ambiente presente para garantir a qualidade de vida das gerações futuras. O desenvolvimento sustentável preconiza, nivela a atuação humana dentro do meio ambiente numa formatação econômica, em que eu já vou falar do meu tripé ecológico, por isso que eu falo da atuação humana, do desenvolvimento econômico em relação ao meio ambiente em grau ecológico, guarnecendo a qualidade de vida contínua. O que é algo sustentável? É algo que tem um círculo vicioso de fomento, só que aqui eu tenho um ecossistema natural de pré-existência e de sobrevivência.
O desenvolvimento sustentável ele vai guarnecer a qualidade de vida para gerações futuras. Então, o desenvolvimento sustentável nada mais é do que o desenvolvimento em relação ao grau de intergeracionalidade, ou seja, o grau de contato de uma geração para com a outra. Pronto, é isso. Quando eu for para o meu segundo princípio, poluidor-pagador. O princípio do poluidor-pagador pressupõe um nível de responsabilidade. Quando eu falo do meu desenvolvimento da responsabilidade, percebam que responsabilidade essa é desenvolvida, é nivelada mediante quem polui e quem paga. Como assim? A poluição, o degrado, ele acontece. Só que ele acontece para fins de evolução. Então é importante eu ter toda a percepção procedimental dentro de uma licença para ter noção de que ao desenvolver esse dano, eu vou ter que resgatá-lo, eu vou ter que compensá-lo. Se eu não compensar, não tem sentido fazer a formatação do dano. Permanece ali intacto. Deu para entender? Então o princípio do poluidor-pagador enaltece a responsabilidade em 2 graus. Quem produz o dano em nível de responsabilidade objetiva tem que ser culpado por isso, tem que ser responsável por isso, porque na responsabilidade objetiva nós não temos culpa. E quando necessariamente eu já solicito a licença, nas suas 3 formatações, nós vamos ver isso no quadro de Política Nacional do Meio Ambiente e licenciamento, a licença ambiental, licenciamento ambiental por si só. E dentro desse procedimento, eu já me resguardo o fomento de ter que compensar a partir daquele dano. Tudo bem? Esse é o princípio do poluidor-pagador. Obrigatoriedade da intervenção estatal. Por quê? Por mais que inclusive segundo 225 que nós já lemos, segundo o enquadramento do caput número 225, eu tenho 2 entes, 2 pessoas que são responsáveis pelo guarnecimento ambiental. O Estado, a administração pública, o governo e a sociedade, a comunidade, a coletividade. Percebam que a intervenção estatal vai ser necessária por quê? Porque é de todos. Porque o meio ambiente é difuso. O Estado representa o grau difuso. Então eu não vou permitir com que a fiscalização, com que uma proteção em nível nuclear seja fomentada a partir das comunidades. O Estado vai ter que se inserir nesse contexto para eu conseguir captar essa responsabilidade e proporcionar a maior qualidade, a maior qualis possível para a minha comunidade geral. Tudo bem? Tranquilo? É essa a nossa formatação da obrigatoriedade da intervenção estatal, porque assim eu centralizo o poder de controle e fomento em relação ao meio ambiente, que é difuso. Participação coletiva, lembrando que esses são os princípios fundamentais do direito ambiental, que são os que caem na tua prova. Participação coletiva como sendo um complemento da minha obrigação da intervenção estatal, sim, de tabela. Porque quando eu tenho a obrigatoriedade da intervenção estatal, só nós reiterarmos ali a nossa lâmina 225. Percebam que no 225 eu falava que eu tenho o governo como um grau que vai ampliar o aforismo nuclear de responsabilidade, e aí eu vou ter a manutenção da coletividade. Essa manutenção calcada na coletividade é a participação coletiva. Tudo bem? Porque eu vou guarnecer o meio ambiente depois de ter o desenvolvimento básico que sofreu início, sofreu respaldo via Estado, via governo, via entidade estatal. Tudo bem? Responsabilidade objetiva ou reparação integral. Retornando aqui, princípio do poluidor-pagador. Poluidor-pagador este que necessariamente a pessoa que produz o dano é a pessoa que vai pagar tanto em nível de responsabilidade quanto em nível de compensação, porque necessariamente já tinha previsão do dano. Responsabilidade objetiva, por quê? Eu tenho a teoria do risco aqui. Eu não tenho culpa, eu tenho o sujeito do dano, eu tenho dano e eu tenho um nexo causal. Acabou, responsabilidade objetiva. Eu não tenho culpa, eu não vou atribuir aqui que a culpa por si só na responsabilidade civil seria uma culpa lato sensu, que iria veicular stricto sensu e o dolo, tá? Assim eu também iria pressupor em termos de culpa a negligência, a imprudência e a imperícia. Essa discussão não cabe aqui. Em se tratando de responsabilidade ambiental, eu sempre falo de objetiva. Por quê? Porque quando eu produzo aquele dano, eu vou ter que reparar. Não à toa, a gente tem até lá o 927 do Código Civil, lembra? Referente à reparação, quando eu tenho ato ilícito.
Aqui eu posso diagnosticar o ato ilícito por si só na responsabilidade, sim, se eu falar da responsabilidade penal ambiental, mas aqui eu também falo da reparação integral quando você tem noção do teu dano. Se você tem noção do teu dano, então eu tenho percepção do grau de afetação do meu dano, ou seja, do grau de lesão que ele possa ter produzido, e nessa estigma, nessa alteração, nessa possibilidade, eu vou aqui reintegrar esse desenvolvimento. Eu vou aqui respaldar o alicerce da plataforma que foi reduzida devido à minha atuação. Você não pode esquecer disso. Ou seja, o que é reparar? Reparar é retomar, é recompensar, é solidificar, é completar aquilo que eu retirei. Por isso eu tenho e uma condição adversativa aqui: responsabilidade objetiva ou reparação integral. Porque se eu tenho responsabilidade objetiva, se eu sou responsável de forma objetiva, quer dizer que eu tenho nexo causal me vinculando ao dano por meio do meu desenvolvimento como sujeito. Esse sujeito, sendo um sujeito de alteração ambiental, sendo um sujeito de interação ambiental, que se agiu de forma lesiva, vai ser responsável, vai ter a multa, vai ter a restritiva, se cometer infração vai ter a responsabilidade administrativa, que nós vamos ver. Agora, se eu já tive o desenvolvimento da licença e isso pressupõe dano ambiental, eu vou fazer a reintegração, vou ter a reparação integral em nível de responsabilidade. Tudo bem? Prevenção e precaução. Aqui nós temos uma distinção. Porque o princípio da prevenção e precaução não é meramente constitucional, é inclusive hermenêutico. A própria doutrina ela faz uma diferença de prevenção para precaução. Prevenção esta quando eu, Estado, inclusive me calcando a partir da intervenção estatal aqui, da obrigatoriedade da intervenção estatal, eu tenho o pressuposto, eu tenho a iniciativa de respaldar a proteção ambiental. Eu tenho que ser ativo nesse contexto. Eu tenho que ser ativo nesse contexto. Em que sentido? Eu Estado, já vou produzir um procedimento, eu já vou fazer um procedimento. No caso, eu vou estipular o meu licenciamento de forma etapificada. Eu vou ter as fases do licenciamento, eu vou ter audiência, eu vou emitir parecer, eu vou solicitar o estudo de impacto, que é a EIA, estudo de impacto ambiental, chamada EIA, estudo de impacto ambiental para ter percepção de qual é o dano logístico em relação ao meu meio ambiente. Quando eu produzir esse dano, eu, Estado, já estou com caráter previsional, ou seja, não vai ter cabimento de caso fortuito, que seria algo imprevisível e inevitável, tá? Nem força maior, que seria algo previsível, porém inevitável. Não tem essa formatação aqui. A previsibilidade me dá total respaldo, gente. Me dá total respaldo, me dá caráter previsional, então eu consigo ter percepção do dano devido ao estudo do impacto ambiental. Todo dano eu tenho que prever. Ou precaução. O que é a precaução? Por isso que a doutrina ela diverge aqui. Ela faz uma pequena distinção. Precaução como sendo os cuidados mínimos que eu devo ter, mas até um certo limite, porque a natureza tem das suas coisas. A natureza tem as suas características. E a natureza produzindo, se adimplindo em relação à sua corrente natural e fluida, ela vai ter determinados resultados, consequências, sequelas. De repente esse estudo de impacto ele possa ter um limite de desenvolvimento, mas de repente aquele meio ambiente, aquele espaço territorial, aquela área que não era mais preservada e foi aberta para licença, de repente esse desenvolvimento sofreu um dano que não possibilita mais o replantio naquela área. Aí eu já tenho um nivelamento de precaução, vou ter que tomar um outro nível de compensação. Então, prevenção não é a mesma coisa que precaução. Se não ficou claro, prevenção, quando eu tenho total respaldo, total responsabilidade, total autonomia para produzir gerência como Estado. Então, é o caráter sistemático de proteção prévio que o Estado tem. Precaução é o meu caráter prévio, até um certo limite. Só que já percebendo as consequências e sequelas que isso possa ocasionar na natureza. Porque se a natureza tem o seu próprio curso, eu não vou conseguir intervir nisso. Então, nesse sentido, eu tenho um estudo de impacto anterior, mas eu não consigo entrar e controlar a natureza por si só. Eu consigo atuar na atuação do particular.
Eu, Estado, atuo na atuação do particular. Prevenção. Eu consigo ter percepção de como a natureza pode reagir. Precaução. Precaução é quando eu sei o que pode acontecer em relação ao meio ambiente natural. Prevenção é quando, tendo percepção desses resultados, eu instrumentalizo procedimentos para conseguir limitar o grau de atuação, para conseguir ter percepção e limitar o dano, para que isso não seja em larga escala e possa de repente produzir danos que sejam irreversíveis. Tá? Então, prevenção não é a mesma coisa que precaução. Muito cuidado, que são princípios que já caíram na OAB. Tudo bem? Princípio da educação ambiental. Princípio da educação ambiental, sendo este a nossa formatação básica em relação ao nosso desenvolvimento da intergeracionalidade. Tá? Como assim? Eu tenho uma sociedade. Essa sociedade por si só, ela vai ter um enquadramento como responsável, subsidiária, complementar em relação ao meio ambiente. Vocês sabem disso, acabamos de ver. Então, nessa formatação, inclusive no meu próprio parágrafo primeiro, eu tenho que elencar campanhas, o próprio rito de educação, o desenvolvimento do convívio do ser humano em relação ao meio ambiente. Seja mediante políticas públicas, seja mediante uma formatação de ementa no meu grau educacional. Se eu não tenho essa capacidade de fomento, fica exageradamente difícil. Fica muito difícil eu conseguir conceber a noção de ter gerações que venham a se preocupar com o meio ambiente. Tá? Tudo nasce da educação, gente. Tá? A educação não como sendo apenas um alicerce de fomento, como uma trivialidade constitucional, mas como sendo um grau básico e fundamental que eternize, que produz o desenvolvimento básico da nossa formatação. Minha voz fica até fina de tão empolgado que eu fico em relação à educação. Porque é o básico, cara. Sem educação ambiental, ou seja, sem um pleno nivelamento e desenvolvimento em relação ao que eu entendo como sendo ambiente, eu não sei do que eu vou cuidar. Tá? É até uma percepção aristotélica. Eu não tenho como amar sem conhecer algo. Tá? Aristóteles já dizia, conhece-te a ti mesmo. Aqui você vai conhecer o meio ambiente. Porque só conhecendo algo eu vou ter zelo. Você já conseguiu pensar em ter, como posso falar, amor ou zelo por algo que você desconhece? Não. Você não tem como, porque você não sabe como você pode cuidar, como você pode zelar, como você pode produzir a manutenção, deu para entender? Então, nesse estigma eu tenho problemas. Então, é baseado na educação ambiental, é baseada na formatação prévia. E quando eu falo prévia, é cronologicamente. Porque eu educo o indivíduo desde a sua faixa etária mínima. Desde criança, adolescência, para chegar na fase adulta, e eu vou ter um desenvolvimento. Tem uns inúmeros projetos interessantes em nível de Brasil. Quando, por exemplo, eu falo do projeto nacional, que já é extinto, mas era Minha Casa e Minha Rua, em que as próprias comunidades, e isso acabou sendo meio que em tom de política de conscientização, muitas comunidades passaram a produzir, os próprios bairros elencavam plaquinhas em espaços públicos para conscientizar do convívio com a natureza, conscientizar do zelo, inclusive você tinha placas com erros de grafia, erros de português, era muito interessante. Porque as próprias pessoas confeccionavam isso. É o que a gente chama de participação. Eu não falo de gestão participativa aqui, mas eu falo de participação no desenvolvimento de atribuições estatais. Aqui não é necessariamente uma atribuição estatal, porque constitucionalmente eu já tenho a previsão da atuação da coletividade. Então o que vem a ser educação ambiental? É aquilo que forma. A educação constitucional, ela tem uma característica formativa. Não é informativa, é formativa. Tá? Diferentemente do estudo técnico, que vem a ser profissionalizante, foi um ineditivo na nossa Constituição, mas a educação ambiental ela vem a ter critério formativo, assim como a educação por si só. Então, só para nós respaldarmos aqui. Quantos princípios nós temos? 7. Básicos. Nós temos princípios secundários, mas quais são os que caem na tua prova? 7. Inclusive, diga-se de passagem, tá? Tenho percepção de que o nosso curso, o nosso módulo aqui, ele tem um provento, ele tem um objetivo pontual.
fazer você passar na tua prova. Então esses 6 módulos que nós vamos ver aqui em ambiental, essas 6 aulas, elas vão estar totalmente focadas dentro do que cai o teu direito ambiental, as tuas questõezinhas maravilhosas ali no que pertinha o teu exame. Então, tratando da nossa primeira parte, para nós fecharmos a nossa pontualidade aqui, tá? Só retornando, tudo bem? Vamos lá? Artigo 225, você tem que lembrar que eu tenho o grau difuso do meio ambiente, difuso. Eu tenho o meio ambiente ecologicamente equilibrado, porque eu vou ter percepção econômica, humana e do meio ambiente ecológico. Então, aqui, esse desenvolvimento natural vai ter um respaldo humano. É um bem de uso comum, tá? Comum no sentido de ser homogêneo para o povo, comum unidade, lembre da comum unidade da comunidade, e essencial à sadia qualidade de vida. Ele é fundamental para ter o fomento do direito à sobrevivência, o direito de vivência, tá? Tem uma diferença. O direito de vivência é quando eu tenho a manutenção da qualidade de vida. Direito de sobrevivência é quando eu garanto o mínimo da vida, tá? Direito de vivência, vou fazer a manutenção da minha qualidade de vida. Direito de sobrevivência é quando eu vou garantir o mínimo. Aqui eu falo de direito de vivência para fazer a qualitativa da minha vida, o método qualis da minha vida, e sobrevivência porque sem meio ambiente ecologicamente equilibrado eu nem tenho vida, tá? É essa a prerrogativa. Impondo-se ao poder público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Presentes e futuras gerações têm o caráter da intergeracionalidade. Intergeracionalidade não é apenas cultivar e cuidar do meio ambiente agora. Para mim, eu tenho que cuidar para quem ainda vai continuar com a atividade e guarnecer um mínimo razoável. Direito de vivência, direito de sobrevivência. Tudo bem? Lembrando que aqui eu tenho também um grau impositivo de responsabilidade. Poder público de forma principal, coletividade de forma complementar. Tudo bem? E daqui, inclusive, derivando os nossos princípios. Lembre do nosso 170, quando eu falo que eu preciso da minha ordem econômica, instando a valorização do trabalho, da livre iniciativa, para guarnecer conforme a configuração da minha justiça social, observando princípios básicos de rotina do fomento do meu meio ambiente. O quê? Do meu terreno, dos meus espaços protegidos. Função social da propriedade, defesa do meio ambiente. Tá? Não podemos esquecer disso. Lembre do inciso 3, por favor, que se tratando de espaços protegidos, eu tenho que todas as unidades da federação, espaços territoriais dos meus componentes a serem especialmente protegidos, vão sofrer um grau de alteração e supressão mediante lei. Você não é doido de errar isso, por favor. Mediante lei, sendo vedado qualquer tipo de utilização que comprometa aí os configuradores da justificativa de ele ter sido protegido, a integridade dos atributos que façam com que ele tenha sido protegido. Por isso que aqui isso é de fundamental importância, tá? A característica do inciso 3 do 225, porque aqui eu vou ter o plexo e a possibilidade de alteração e supressão mediante lei, não é mediante decreto, tá? Criação, ampliação, ato do poder público, decreto ou lei. Alteração, supressão, extinção, desafetação. Alteração, tenho a redução. Supressão, eu simplesmente retiro uma percentagem dele e fico com essa principal. Extinção, ele deixa de existir. Desafetação, retiro uma percentagem dele e essa percentagem ela dá origem a um novo desenvolvimento, a uma nova área protegida. Tudo bem? Somente por lei. Alteração, supressão, extinção, desafetação, somente por lei. Criação ou ampliação. Criação, inauguração. Ampliação, estou aumentando. Mediante decreto ou lei, porque é ato do poder público. Tá? Quais são os meus princípios? Ou melhor, para você lembrar, sempre que nós temos um número na cabeça, é melhor de nós conseguirmos ter uma formatação para não esquecer na prova. 7. Professor, eu vi que eu tenho outros, como os critérios de educação ambiental de nível incidental, inaugural e assim por diante. São secundários, são derivados, na tua prova caem os principais. São 7. Desenvolvimento sustentável, poluidor pagador, obrigatoriedade da intervenção estatal, participação coletiva, responsabilidade objetiva ou reparação integral, prevenção e precaução, educação ambiental. Tá? Desenvolvimento sustentável, artigo 70, princípio da sustentabilidade.
eu posso desgastar a natureza, ter um estudo de impacto ambiental preconizando e possibilitando um dano, percebendo que eu vou reintegrá-lo, eu vou recompensá-lo, porque aí eu vou guarnecer o direito de vivência e sobrevivência de gerações futuras, não é apenas presente, é futuro, tem o grau de intergeracionalidade. O desenvolvimento da sustentabilidade pressupõe a intergeracionalidade. Princípio do poluidor-pagador. Quem polui, paga. Quem produz dano, compensa. Percebam que é desse que vai acabar existindo e se solidificando a responsabilidade objetiva ou reparação integral. Mas, de forma geral, o princípio do poluidor-pagador é a formatação de quem produz o dano é diretamente o responsável pelo desenvolvimento da recompensação. Aqui ele vai pagar, tendo esse nivelamento, a materialização como uma política de reintegração, uma reparação pecuniária, uma reparação natural, in natura, como for. Obrigatoriedade da intervenção estatal. Por mais que o Estado seja o responsável do desenvolvimento, vocês sabem que a coletividade ela tem a responsabilidade de fazer a manutenção, mas o Estado tem a atribuição e a incumbência de guarnecer essa qualidade, de guarnecer esse desenvolvimento, de ter o respaldo em relação à incumbência da proteção do meio ambiente e de startar, de iniciar esse procedimento de zelo, de cuidado, tá? Então, o Estado ele vai intervir nesse tipo de atividade, porque o meio ambiente é grau difuso. Se pertence a todos, não tem como cada um cuidar individualmente. Eu tenho que ter uma forma de centralizar. O Estado centraliza isso. Participação coletiva, complementar a obrigatoriedade da intervenção estatal. Se é participação coletiva, o que isso quer dizer? Eu tenho comunidade. Professor, mas não é difuso? Por que então a difusão não cuida? Como é que eu vou dizer para todo mundo cuidar do espaço bem ali do norte, do sul, do centro-oeste? Não tem como. Não tem como. Então, cada um cuida da sua percepção rotineira, cotidiana, depois que o Estado já fez o embasamento. Quem são os responsáveis ambientais? Estado, como prerrogativa inaugural, comunidades, como desenvolvimento incidental. Eu vou ter que ter esse trabalho, não inaugural, mas incidental. Vocês podem até adotar esse tipo de ritmo. A intervenção do Estado vem, em suma, tendo uma atuação inaugural de proteção ao meio ambiente, ao passo que a comunidade tem uma atividade incidental, durante a atividade. Responsabilidade objetiva ou reparação integral? Por que a condição adversativa? Porque é uma ou outra, inclusive elencado no nosso parágrafo 3º. Responsabilidade objetiva por si só, porque aqui eu não tenho, segundo a minha teoria do risco, a minha teoria da responsabilidade, culpa, né? Eu vou ter nexo causal, vou ter dano e vou ter sujeito, tá? Eu vou ter o indivíduo, que é a minha conduta por si só. Então eu sou responsável objetivamente por todo o dano ambiental que eu for causar, tá? Sendo ele também de aforismo penal ou administrativo ou civil, tanto faz. Lembrando que bem aqui a minha responsabilidade objetiva ela fica galgando lado a lado com a reparação integral. Por quê? Inclusive, guarnecendo já a base do poluidor-pagador, que administra o grau direto de vínculo de uma pessoa ao dano, ou seja, ele produz o dano, ele recompensa, ele repara. A reparação integral tem a ver com já a pressuposição do poluidor-pagador, porque eu tenho um responsável. Esse cara ele vai reparar integralmente aquilo, não é parcial. Reparação integral quer dizer que eu vou ter uma reparação em grau proporcional ao meu grau de dano. Tudo bem? Prevenção, precaução, bem aqui às vezes gerindo uma pequena dúvida, surgindo uma pequena dúvida, aqui eu manifesto para vocês que quando eu tenho prevenção, o Estado tem percepção do dano, tem percepção das consequências, então ele instrumentaliza procedimentos que vão limitar a atuação, que podem controlar um nível de dano, mas eu não controlo a natureza. Daí a precaução. O princípio da precaução é que eu vou pensar um instrumento percebendo que eu possa ter causas naturais de acordo com o desenvolvimento do meio ambiente natural. Tá? Ou seja, aí sim eu posso ter caso fortuito, imprevisível e inevitável e força maior. Previsível, porém, inevitável, mas eu não tenho controle. Aqui a palavra-chave é controle. Prevenção, eu já tenho controle, porque é um instrumento. A prevenção faz referência a todo procedimento que eu vou utilizar e vou produzir para conseguir limitar minha atuação em relação à natureza, para conseguir proteger indiretamente a natureza. Ao passo que a precaução
É a consideração, é a constatação de que a natureza tem o seu curso. Então, eu vou produzir todo o meu procedimento pensando nisso e sabendo que tem coisas que eu não vou conseguir exercer controle, tá? Prevenção e precaução são diferentes. Não tem uma condição adversativa entre os dois, tem aditiva. E, tudo bem? Diferente da responsabilidade objetiva ou reparação integral, que é uma ou outra, é adversativa, tá? Inclusive, diga de passagem, a prevenção e precaução são concomitantes, elas andam lado a lado. Responsabilidade objetiva ou reparação integral, eu vou ter o desenvolvimento ou da responsabilidade e a reparação como resultado, tá? Então é um ou outro conceito, porque eu vou reparar, inclusive, tendo percepção do dano, logo deveria reparar porque o licenciamento ambiental já previu isso, ou porque eu estou sofrendo uma sanção e eu vou ter que reparar, entendeu? Eu tenho as duas possibilidades, se aquilo foi consciente ou se aquilo foi, digamos, ferindo a moral natural, a moral do meio ambiente ecologicamente equilibrado que pertence a todos. E eu tenho o princípio da educação ambiental, que é justamente o meu grau formativo, a minha dúvida em relação à formação, a minha percepção em relação à formação ambiental do indivíduo, porque ele é um agente mutacionador, ele é um agente da mutação social, ele é um agente, nós somos agentes de zelo e proteção do meio ambiente. Então nada mais certo do que produzir essa educação em nível de campanha, políticas públicas, políticas de conscientização, não apenas para os indivíduos sociais na sua fase adulta, como também no meu período de formação humana desde a escola. Isso é um dos elementos, mas eu também posso produzir campanhas, políticas públicas. O importante aqui é não sensibilizar, mas conscientizar. O que é sensibilização? É quando eu entendo aquela prerrogativa, mas tudo bem, vou continuar vivendo. Conscientização é quando, a partir da minha compreensão daquele aforisma, isso me muda, isso me mutaciona. Nós temos que conscientizar, não sensibilizar. Tudo bem? Gente, é nessa formatação que eu finalizo o nosso primeiro módulozinho, nossa primeira aula. Aprendemos 225, 170, o inciso 3, 225. Falamos aqui dos nossos princípios fundamentais. Essa é a nossa apresentação básica de como é. Claro que aqui nas aulas online temos um ritmo muito mais dinâmico, ele é muito mais direto, não temos demandas externas, então as aulas são muito pontuais, tá? Peço para que vocês não passem para a próxima aula sem antes assistir a essa, que é a introdução. São os princípios que caem na OAB, são os princípios que você precisa ter percepção, inclusive também até para a tua formação pessoal. Vise sempre a conscientização, não apenas a sensibilização ambiental. Educação ambiental é guarnecida na conscientização. Tenho 7 princípios. Lembre da minha formatação como sustentabilidade, como base nivelada, para eu entender o que é meio ambiente ecologicamente equilibrado e daí derivando os meus 7 princípios que são de aforisma constitucional. Esse foi o nosso plexo em relação aos nossos princípios e o direito ambiental na nossa Constituição Federal. Nos vemos no nosso próximo tomo. Forte abraço, se engajem na produção de conhecimento de vocês, para que vocês não apenas simplesmente passem na OAB, como em qualquer outra prova que caia ambiental, e utilizar isso para a sua vida mesmo, no seu grau de rotina diária. Tudo bem? Forte beijo, grande abraço, bons estudos, imersão, gente. Imersão. Até mais.